se você está pesquisando Canvas e ainda não conseguiu entender na onde, como você vai usar essa bagaça, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar uma história que aconteceu com um amigo meu. E aí, colega do empreendedorismo, eu sou o Cris Bazan da OH Educação. E se você não sabe ainda, esse canal aqui é um canal onde gestão e empreendedorismo são assuntos muito sérios, mas falados de um jeito leve e divertido. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, para essa história chegar em mais gente, em outras pessoas, e você poder ser recomendado pelo YouTube aí, o YouTube poder te recomendar outros canais até melhores que esse, com assuntos sobre isso, e que aqui no nosso canal, toda terça-feira eu vou trazer uma história com alguma ferramenta que você não sabe nem para que serve. Então, para que serve isso? Esse é o nosso quadro aqui da OH que vai sair no ar sempre às terças-feiras e que você pode aí, estando inscrito e deixando o seu like no canal, você vai ser notificado para ver as próximas histórias. E hoje eu quero falar na prática como é e onde é que você vai usar o Canvas na sua vida. Se você tá achando que eu vou ensinar a usar o Canvas como a galera faz por aí, você tá muito enganado, porque eu não vou ensinar, eu vou contar uma história. Eu quero contar a história hoje de um colega meu, de um amigo meu aí, que ele tava com uma certa dificuldade para vender mais, eu tava fazendo curso na internet, tava fazendo um monte de coisa e não tava conseguindo sair do lugar. Aí falaram para ele assim: cara, você precisa fazer um plano de negócio. Porque plano de negócio com plano de negócio não tem erro, você vai conseguir fazer essa parada aí e vai ficar bom pra você. Aí ele parou assim, pensou, caramba, eu preciso pensar nisso, né? Aí o que ele fez? Ele começou a pensar a respeito de plano de negócio, começou a pesquisar plano de negócio e entendeu que isso é uma parada que demora aí 3 meses para ficar pronto, e quando você termina, talvez teu negócio já mudou tudo, porque 3 meses é muito tempo, a gente acha que não, mas 3 meses é muito tempo. E aí a hora que você termina o plano de negócio já nem funciona mais. E além disso, ele ia ter que perder tempo não, né? Ele ia ter que usar e gastar tempo pesquisando concorrente, fornecedor, métricas de mercado, fornecedor, métrica financeira e não sei o que lá, e ele mesmo não ia ter mais tempo para vender, porque o que ele precisava era de tempo para vender, ele queria vender mais, ele precisava vender mais. Se ele fosse fazer um plano de negócio, ele não ia ter tempo para isso. Aí ele, num momento lá, ele catou um papel e uma caneta e falou: peraí, deixa eu pensar, para vender eu preciso ter quem compra, mas para ter quem compra eu preciso que a pessoa queira comprar de mim, porque o que eu tenho que fazer para ela querer comprar de mim? Eu tenho que pensar alguma coisa para fazer a pessoa querer comprar o que eu vendo. Então ele pensou assim: putz, que o cara, que problema o cara precisa ter para eu conseguir resolver o problema dele? Ou que problema que o cara tem que ter e que eu resolvo e que ele entende que eu resolvo isso para ele? E ainda mais, por que cargas d'água eu tô me dispondo a resolver o problema para esse cara? Aí no meio do papel ele escreveu o problema. Embaixo ele escreveu por que ele resolve esse problema. Depois ele colocou lá como ele resolve esse problema. E embaixo ele colocou qual que era o benefício de ter o problema resolvido. Porque ele resolvia um problema que ele mesmo tinha no passado e hoje ele consegue resolver esse problema e vende essa solução para outras pessoas. Aí ele pensou assim: pô, beleza, já sei então qual que é o lance do cliente. Agora deixa eu entender quem é que tem esse problema. Aí o que ele fez? Aí do lado direito assim do papel ele escreveu lá o nome de um camarada que ele tinha atendido, que era o mesmo problema, e ele conseguiu ali pensar nessa pessoa e falar: pô, eu resolvi o problema do fulano, deixa eu escrever aqui como que eu resolvi esse problema dele. Aí ele escreveu ali o nome, idade, sobrenome, onde mora, classe social, quanto ganha, que carro anda. Por sorte dele era uma pessoa próxima, ele sabia até os filmes que a pessoa gostava, porque trocava muita ideia, entre outras coisas, tipo de música que ouvia e tudo mais. E com isso ele conseguiu imaginar ali aquele cenário e falou: pô, se todo cliente fosse que nem esse cara, ia ser bom pra mim. Aí do ladinho assim ele escreveu como que ele tinha contato com essa pessoa. E ele acabou descobrindo que ele tinha muito mais contato com ela por WhatsApp, rede social, do que telefone ou do que presencialmente. Ele tinha ali muito mais contato virtual com esse camarada dele. Aí ele lembrou outra coisa. Ele lembrou aqui, para resolver o problema do fulano, o fulano tinha um problema, ligou para ele,
né? Os dois conversaram ali, trocaram ideia, e aí ele lembrou que ele foi na casa do cara resolver o problema, só que antes, para falar com ele tinha usado as redes sociais, fez um orçamento rápido ali e eles começaram a conversar, e aí ele foi lá na casa do camarada para resolver o problema dele lá. E inclusive antes disso, lá nas redes sociais dele, o colega dele achou ele porque viu alguns depoimentos de pessoas que eram conhecidas lá dos três e falou: pô, eu vi que você resolveu o problema do fulano lá, eu tô com isso aqui também aqui. Então ele viu alguns depoimentos na rede social desse amigo meu aí, porque tinha lá algumas pessoas que estavam falando: pô, obrigado, você veio aqui, resolveu, não sei o que lá. Isso ajudou muito nessa hora de decidir quem que o camarada lá ia contratar. Ah, mas nisso aí o cara já tava doido, já felizão, porque ele já tava entendendo o problema maior. E ele achava que o problema dele era a venda, mas na verdade o problema dele era a falta de tempo para ver rede social. Porque o camarada dele achou ele da internet, viu lá alguns comentários, algumas coisas lá, uns depoimentos falando do serviço, e no fundo, ele começou a entender que tinham mais pessoas que precisavam resolver aquele problema e que ele não estava resolvendo simplesmente porque ele não estava acessando rede social, não estava vendo esse problema. Aí o doido empolgou, aí ele começou a fazer uma lista, aí no papel dele lá do lado esquerdo assim, ele começou a listar todas as pessoas que ele precisava. Fornecedor, gente que prestava serviço junto com ele, entre outras coisas que ia aparecendo, ele ia colocando nessa lista de todos os parceiros que ele tinha lá e de coisas que talvez ele podia pensar assim: putz, eu preciso aqui de fazer isso, mas se eu for fazer isso eu não vou ter tempo, eu acho que eu vou ter que contratar um cara aqui, ou eu vou ter que contratar o serviço do fulano. E ele foi fazendo essa listona. Nisso acendeu uma luz na cabeça do cara e o cara pensou: caramba, né? Putz, eu gasto, não sei nem como é que eu gasto meu tempo, como é que eu vou fazer parceria, como é que eu vou precisar de gente, como é que eu vou contar e contratar outras pessoas se eu não sei nem como é que eu uso meu tempo. Aí ele começou do lado da lista de gente lá e de pessoas que ele seriam parceiros dele, ele começou a listar tudo o que ele fazia um a um. Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso no meu dia a dia. Ele colocou a rotina dele ali no diário. E aí ele entendeu que ele perdia muito tempo com bobeira. E ele falou: pô, já sei como resolver isso aqui. Porque nessa lista ele percebeu que ele tinha alguns recursos, algumas ferramentas que tava velho, que tava meio jogado ali. E se ele consertasse aquela máquina, ele teria muito mais tempo usando a máquina. Ele economizaria tempo usando a máquina para o processo, ao invés da gambiarra que ele estava fazendo o tempo todo, porque ele não tinha tempo para arrumar a máquina. Aí ele entendeu que se ele gastasse um tempo arrumando a máquina, depois ele ia ter mais tempo de sobra, porque a máquina ia economizar tempo para ele. E ele falou: meu, eu preciso listar tudo que eu preciso então para poder fazer essa rotina funcionar e eu entender quem é que eu vou chamar para me ajudar, ou se eu vou precisar de alguém para me chamar ou não. Então ele pegou e listou todos os recursos que ele precisava no dia a dia da empresa para que a empresa funcionasse bem. Aí veio a preocupação. O camarada viu que ele ia precisar de alguns outros recursos que ele nem tinha ainda, mas que ele listou ali para saber que aquilo era importante para ele. E ele falou: meu, como é que eu vou fazer essa parada aqui? Eu não tenho grana para isso, como que eu vou fazer? O cara tava um veneno. Ele aproveitou ali, já começou a fazer uma lista de tudo que ele gastava, de tudo que ele tinha que pagar, de tudo que, como é que funcionava para ele, das coisas que ele teria que adquirir e tudo mais. Então ele foi listando os serviços que os fulanos iam ter que fazer, as máquinas que ele ia ter que consertar. Ele pegou e listou, colocou tudo ali no papel, tudo que ele ia precisar de dinheiro e de custo, ele colocou ali naquele canto. Do outro lado, ele já pegou e já falou assim: meu, beleza, então eu tenho que comparar o que eu perco com o que eu ganho. Então, como que eu ganho dinheiro? Aí ele começou a listar todas as formas que ele tem de ganhar dinheiro, colocou ali para depois ele poder fazer uma comparação. Aí o camarada pegou aquele rascunhão lá e chegou em mim e falou: velho, tô precisando de uma ajuda aqui, eu tava dando uma viajada e eu fiz esses rascunhos aqui, tá meio bagunçado, mas eu vou te explicar aqui. Mas cara, eu preciso ir melhor nas vendas e eu acho que eu descobri o que eu tenho que fazer aqui para ir melhor nas vendas. Dá uma olhada aqui e vê se você consegue me ajudar. Aí eu peguei aquele papel ali e já
Fiquei de cara com tanto de informação, tanto de coisa que o cara tinha rabiscado assim. Falei, mano, que viagem, quanto tempo você demorou pra fazer esse bagulho aqui desse jeito? Aí ele falou assim pra mim, cara, eu tava meio envenenado aí no final de semana, aí preocupado, não sabia como é que eu ia fazer pra vender. Domingo à tarde eu tava tomando uma, falei, meu, preciso pensar, preciso dar um jeito em alguma coisa na vida aí. Aí eu sentei, comecei a rascunhar, sei lá, levei umas horas fazendo isso aí, tomando uma, tal. Acho que porque eu tava tomando uma que saiu esse negócio desse jeito aí. Aí ele perguntou, putz, tá muito ruim? Eu falei, mano, você tem um planejamento completo aqui que a maioria da galera não tem, num papel de pão. Numa folhinha de papel você tem todo um planejamento aqui e no mundo dos negócios a gente chama isso de canvas de modelo, né? Canvas de modelo de negócio, porque você consegue desenhar aqui de uma maneira bem breve, bem rápido, tudo que você precisa. Então, meu, isso aqui você tem informação aqui para arrebentar. Você tem muita coisa aqui para você trabalhar. Normalmente a galera perde aí 2 dias, 3 dias, uma semana montando um canvas, fazendo um papel enorme, colocando um monte de etiquetinha, não sei o que lá, e o cara nem sabe como funciona o negócio dele e fica perdendo tempo montando aquele negócio enorme, enquanto você foi aí e desenhou um negócio rapidinho. Depois eu até sugiro para você pegar e transformar isso num plano mais bonito, num lugar que você consegue ver, para você poder modificar depois e aí vai ficar melhor para você. Mas cara, o primeiro passo, que é o que você fez numa tarde e tá ótimo. E é isso aí, galera. Geralmente a gente leva um monte de tempo aí fazendo canvas, fazendo curso de canvas, fazendo canvas do não sei o que lá, fazendo canvas do não sei o que lá e não trabalha. Qual que é o objetivo de fazer um canvas? Você precisa fazer um canvas para você entender o seu cliente e poder vender para ele. Não é ficar querendo fazer planejamento, porque planejamento... Não, qual que é o objetivo? O objetivo é vender mais? Então não vai vender mais, você precisa entender como vender mais, você vai precisar entender o concorrente. Você vai precisar vender mais, você vai precisar entender o fornecedor para saber como que ele te vende. Você vai precisar vender mais, você vai precisar entender o cliente para saber como que ele pensa e como você resolve o problema dele. Então o canvas de modelo de negócio, ele não é um negócio para você ficar desenhando, escrevendo, colocando e tirando o post-it. Isso não serve para nada. O que serve para você é ir executar, vai fazer, vai pôr a mão na massa, vai criar. Ao invés de ficar pensando, gastando um montão de tempo com a parada que daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui 1 semana já não vale mais. Porque o mercado muda, porque as coisas vão acontecendo, o mercado ele é muito volátil, tá acontecendo o tempo todo, muda o tempo todo, chega inovação o tempo todo, teu cliente muda de pensamento o tempo todo. E se você ficar preso em planejamentos, você não vai conseguir perceber o seu cliente no dia a dia da operação. No início do negócio, e eu estou falando isso para pequenos empreendedores, gente que está começando, você precisa gastar pouco tempo planejando, mas precisa planejar. 10% do seu tempo você precisa planejar, só que o resto você precisa trabalhar, meu irmão. Você precisa colocar a mão na prática. E pô, fala a verdade, merece um joinha. Se você não se inscreveu ainda, toda terça-feira vai ter uma ferramenta nova contando uma historinha como se foi essa. E aí você digita aqui embaixo se você gostou desse tipo de jeito de ensinar uma ferramenta ou esse jeito de falar sobre uma ferramenta e para que serve. E coloca aí uma ferramenta que você não sabe para que serve, mas a galera tá falando aí, você tá vendo por aí. E aí eu vou dar um jeito de fazer uma historinha com essa ferramenta. Se eu não tiver uma história real, eu vou inventar uma história para explicar sobre o uso dessa ferramenta. E aí a gente se fala na próxima terça ou na quinta-feira com o conteúdo normal que a gente já trabalha. Um abraço, tchau!